O lado proibido da morte de Ayrton Senna. Alguns acidentes não são acidentes, alguns silêncios não são inocentes. Imagine a cena. Um país em silêncio. Milhões parados em frente à televisão. O coração do Brasil parando junto com o carro número 2. Era o 1º de maio de 1994. E não importava se você era fã de Fórmula 1 ou não, aquele dia te marcou. Foi o dia em que o impossível aconteceu. Ayrton Senna, o homem que voava sobre rodas, colidiu e não voltou. 30 anos se passaram. 3 décadas desde aquele impacto brutal na curva Tamburello. O mundo aceitou a versão oficial. Uma falha na barra de direção. Mas e se isso for só parte da história? E se essa versão for só conveniente? Há uma teoria. Um sussurro incômodo que se arrasta pelos porões da história da Fórmula 1. Uma suspeita que parece absurda, até que você começa a encarar os fatos com a frieza de um investigador. E então a dúvida explode. E se Ayrton Senna não morreu por acidente? E se ele foi assassinado? Senna incomodava, era maior do que o esporte, insuportavelmente genial, tecnicamente imbatível. Ele não aceitava o jogo sujo dos bastidores, não se vendia, não se curvava. Era o último espírito livre do circo da Fórmula 1. E talvez, por isso, tenha assinado sua sentença. 30 anos se passaram. 3 décadas desde aquele 1º de maio de 1994, quando o mundo parou em choque diante de uma tragédia que não parecia real. Ayrton Senna, o maior nome da Fórmula 1, estava morto. Oficialmente, a causa foi uma falha mecânica. A barra de direção do seu carro quebrou e o fez colidir brutalmente contra o muro da curva Tamburello, em Imola. Mas, e se essa versão não for a verdade completa? Há uma teoria. Um sussurro que persiste entre sombras, arquivos empoeirados e vídeos de baixa resolução. Uma hipótese que incomoda justamente por fazer sentido onde não deveria existir dúvida. E essa hipótese é tão ousada quanto perturbadora. Ayrton Senna não morreu por acidente, ele foi assassinado. Segundo os defensores dessa linha de pensamento, Senna incomodava. Incomodava demais. Era o melhor do mundo. Insuperável, um gênio em plena ascensão que não aceitava manipulações nem joguinhos de bastidores. Para muitos, ele era a última alma livre da Fórmula 1. E isso teria um preço alto. Um preço cobrado na pista. Com sangue. No circuito de San Marino, em meio à vegetação densa que ladeia a reta antes da curva Tamburello, há quem diga que algo estava escondido. Ou melhor, alguém. Um sniper. Posicionado estrategicamente para um disparo limpo e letal. E, segundos antes da curva, quando Senna passava a quase 300 km/h, o tiro teria sido feito. Um disparo direto, silencioso e fatal que acertou a cabeça do piloto. O carro não freou. Não houve reação. Senna simplesmente seguiu reto, como se estivesse inconsciente, ou morto. Quando o impacto veio, ele já não estava mais no controle. As imagens da batida mostram suas mãos imóveis no volante, o corpo inerte. E há um detalhe no capacete que acende o alerta. Um furo. Um pequeno buraco que alguns apontam como marca de bala, não de estilhaço. Segundo os peritos oficiais, esse furo foi causado por uma haste da suspensão que atravessou o capacete. Mas nem todos estão convencidos. A trajetória do ferimento, o ponto de entrada, o tipo de dano... Nada disso parece tão claro quanto deveria. Há também um vídeo antigo de baixa qualidade, onde se percebe uma luz atravessando rapidamente o campo de visão, bem no momento em que o carro de Senna se aproxima da curva. Um feixe fugaz que alguns acreditam ser o clarão do disparo. Coincidência? E se não for? As imagens estão aí. As discussões surgiram e as dúvidas se recusam a desaparecer. E aqui entra o que talvez seja o detalhe mais perturbador de todos. O capacete original. Sumiu. Isso mesmo. O item mais importante para qualquer perícia. A peça que poderia confirmar ou desmentir qualquer teoria. Desapareceu misteriosamente nos meses seguintes ao acidente. Ninguém mais teve acesso.
Não foi exibido, não foi arquivado, não foi devolvido à família. Simplesmente evaporou. Como se alguém, em algum lugar, tivesse feito questão de apagar uma possível evidência. O médico italiano Alessandro Misley, que atendeu Senna no local, confirmou que o piloto teve lesões gravíssimas na cabeça, na cervical e na base do crânio. Disse que a morte foi praticamente instantânea e causada pela fratura na base do crânio. Mas há quem questione: será que foi mesmo só isso? Ou será que o impacto apenas completou um destino que já tinha sido selado segundos antes? A motivação para um suposto assassinato ainda é nebulosa. Poderia ter sido política, empresarial, uma forma brutal de limpar o caminho para outros interesses dentro da Fórmula 1. O que se sabe é que após a morte de Senna, mudanças drásticas ocorreram. Pilotos que jamais o superaram em pista assumiram posições de destaque, equipes ganharam autonomia, e o esporte até hoje carrega as marcas daquele dia sombrio. Teoria maluca, talvez, mas o que seria da verdade sem aqueles que ousam investigá-la? Ayrton Senna pode ter sido uma lenda, mas talvez, só talvez, ele também tenha sido um alvo. O piloto que incomodava. Ayrton Senna era mais que um piloto, era símbolo. Era força, era voz, e para alguns era incômodo demais. Um nome grande demais para aceitar manipulações, um espírito livre que não se curvava aos bastidores obscuros da Fórmula 1. Senna não jogava o jogo da política e talvez, por isso, tenha cruzado o limite de algo que não deveria ter tocado. Com sua morte, o cenário mudou. Pilotos antes ofuscados assumiram protagonismo, equipes ganharam espaço, regras se transformaram. O esporte até hoje carrega a sombra do que aconteceu naquele dia. Uma teoria absurda? Ou uma pergunta proibida? Alguns vão rir, vão chamar de teoria da conspiração. Outros vão preferir o conforto da versão oficial. Mas há um traço curioso em toda a grande verdade, ela incomoda. E se, por trás da tragédia, houver algo mais? Ayrton Senna pode ter sido um herói, uma lenda, mas talvez, só talvez, também tenha sido um alvo. A teoria é ousada. E vai além. E se o carro de Senna foi manipulado? Mais que isso, e se o carro foi apagado da história? Após o acidente, o veículo foi recolhido, mas parte dos destroços nunca foram exibidos. Relatórios técnicos sumiram, peças-chave simplesmente não apareceram. Como o próprio carro que teria sido transportado e depois escondido em algum depósito italiano, longe dos olhos, longe das câmeras. Há quem diga que até hoje aquele chassi está trancado, lacrado, inacessível. Porque há marcas que não podem ser exibidas, porque há provas que falam alto demais. A motivação? Política? Dinheiro? Um jogo maior dentro da Fórmula 1, onde nomes e cifras valem mais que vidas. O que se sabe é que depois da morte de Senna, tudo mudou. Equipes médias cresceram. Pilotos que sempre ficaram na sombra ganharam luz. As regras mudaram. A Fórmula 1 virou negócio, espetáculo, entretenimento. Mas o espírito livre morreu naquele muro. Chamam de teoria da conspiração, mas toda grande conspiração começa assim, com perguntas que incomodam, com peças que não se encaixam, e com um silêncio ensurdecedor vindo de quem deveria falar. Senna era símbolo, era força, era resistência. E talvez justamente por isso era incômodo demais. Ele não aceitava bastidores podres, decisões compradas, corridas manipuladas, e quem não joga o jogo é eliminado. Então pense bem antes de rir dessa teoria. Porque o que parece loucura hoje pode ser apenas uma verdade que o mundo ainda não está pronto para encarar. Ayrton Senna pode ter sido o herói de uma geração, mas talvez também tenha sido um alvo. E agora, irmão? Quem tiver coragem, que pise no acelerador. Porque essa estrada ainda tem muitos segredos escondidos na neblina. Meus amigos, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que o mundo guarda mais segredos do que nos mostram. Essa jornada só existe por causa de você, e a sua presença aqui me enche de gratidão. O like ajuda, claro. Mas é a sua participação que guia cada detalhe. Comente, compartilhe com quem você confia e inscreva-se no canal.
Ative o sininho, porque a próxima revelação pode estar mais próxima do que você imagina. No Diga Multi não seguimos tendências, deciframos o que foi escondido. E lembre-se, quem controla o código molda a verdade. Obrigado de coração.